Existem 3 advertências bíblicas que devemos levar a sério. Advertência número 1, em Mateus 11, versículo 4, Jesus emite uma séria cautela. Mas eu vos digo que será mais tolerável no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para ti. Esta afirmação vem após Jesus repreender as cidades onde realizou milagres, mas que não se arrependeram. Esta advertência deve tocar nossos corações, lembrando-nos da grave consequência de rejeitar a verdade e falhar em se arrepender. Ela enfatiza a responsabilidade que carregamos pelo conhecimento e oportunidades que recebemos. O dia do juízo nos responsabilizará não apenas por nossas ações, mas também por nossas respostas à graça e revelação de Deus. Advertência número 2. Em Mateus 7, versículo 21, Jesus emite um aviso impressionante e provocativo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este aviso destaca a importância da fé genuína e obediência, em vez de apenas palavras ou aparências externas. Esse trecho nos desafia a examinar a autenticidade de nosso relacionamento com Deus. Não basta professar sua senhoria, nossas vidas devem se alinhar com sua vontade. Ele nos insta a avaliar a sinceridade de nossa fé pelas nossas ações, pois a fé genuína se manifesta por meio da obediência e uma vida transformada. Advertência número 3, em Apocalipse 20, versículo 12, revela uma imagem vívida do julgamento final. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que fizeram, conforme o que estava registrado nos livros. Este aviso revela a realidade do julgamento final, onde cada alma será responsabilizada perante Deus. Esta imagem sublinha a responsabilidade última da humanidade. Ela enfatiza o registro de nossas vidas e atos, significando que cada pessoa será julgada de acordo com suas ações. O livro da vida, contendo os nomes daqueles que pertencem a Cristo, é o testemunho final da salvação pela fé nele. Assim você vê, esses avisos servem como lembretes pungentes de nossa responsabilidade e prestação de contas perante Deus. Eles nos compelam a examinar a sinceridade de nossa fé, a autenticidade de nosso arrependimento e o alinhamento de nossas vidas com a vontade de Deus. Vamos atender a esses avisos com seriedade, buscando uma vida de verdadeira devoção, obediência genuína e uma fé inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. Que esses avisos despertem em nós um desejo por um relacionamento mais profundo e autêntico com Deus, enquanto caminhamos em direção ao reino eterno. O diabo está comprometido em impedir que as pessoas conheçam Deus e confiem nele com suas vidas. As táticas do inimigo diferem dependendo se alguém já é cristão ou não, mas seu propósito final é sempre impedir que as pessoas experimentem o amor de Deus. Agora, deixe-me esclarecer isso para todos que estão ouvindo. A guerra espiritual não é algo a ser temido, pois a batalha pertence ao Senhor. Esta guerra não é uma que lutamos sozinhos, mas permitimos que Deus lute por nós, pois é só quando fazemos isso que seremos capazes de travar uma guerra espiritual vitoriosa. Esta guerra afeta todas as áreas de sua vida. Não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas porque se tornaram vítimas da guerra espiritual. Eles estão desencorajados, deprimidos, abatidos e derrotados. Outros são vítimas maritais e familiares. Divórcio, conflito e abuso são algumas das cicatrizes de batalha que esses crentes carregam. Deixe-me dar-lhe uma visão sobre a estratégia do inimigo quando se trata de guerra espiritual. Há 4 coisas que o inimigo procura alcançar quando ataca os crentes: desencorajar, distrair, provocar descontentamento e causar discórdia. Permita-me elaborar. O inimigo busca desencorajar você de sua fé. O inimigo busca distrair você de seu chamado com prazeres mundanos e todo tipo de tentação. O inimigo busca provocar descontentamento em sua vida física. E, finalmente, o inimigo busca causar discórdia entre você e outros crentes, para impedir a unidade do Evangelho. Então aqui está como você ganha a vitória. A Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava.
É importante reservar um tempo regular a sós com Deus, de preferência livre de distrações. Jesus queria dar a Deus toda a sua atenção e passar tempo com seu Pai Celestial. Se até Jesus precisava se afastar das multidões e de seus amigos para estar a sós com Deus, e Jesus é Deus, quanto mais seus seguidores precisam fazer o mesmo. A oração é uma arma poderosa para a guerra espiritual. Orar é entregar suas batalhas a Deus, chamando-o para intervir na batalha por você. Você já ouviu alguém dizer, a vida acontece? Ou é só a vida, ao falar de uma situação ou circunstância que experimentaram recentemente? Certamente muitas situações ocorrem que podemos atribuir à vida normal quando acontecem. Por exemplo, é provável que quando um bebê chora porque está com fome, ou quando um adolescente reprova em um teste por não ter estudado, isso seja apenas a vida. Também podemos dizer a vida acontece, ou algo equivalente quando alguém perde um emprego ou não consegue um emprego. Mas você já pensou que talvez algumas coisas que atribuímos como sendo apenas a vida possam ser algo muito diferente, porque não é apenas sobre a vida? Há muitas instâncias ou ocorrências em nossa vida natural que são mais uma questão espiritual do que natural. Infelizmente, muitas pessoas não têm a capacidade de entender a diferença, simplesmente porque nunca aceitaram a verdade espiritual sobre Deus e seu Filho Jesus Cristo. Na sua carta à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. De acordo com Paulo, quando vivemos de acordo com os desejos e propósitos de nossa natureza carnal, não podemos aceitar as coisas de Deus. Então a questão é, como discernimos? Como sabemos quando estamos mais dirigidos a satisfazer as coisas da carne, em vez das coisas que pertencem a Deus? E além disso, como sabemos quando as circunstâncias que passamos são apenas a vida acontecendo, em vez de uma batalha espiritual contra a qual precisamos guerrear nos céus? Primeiramente, como cristão, para discernir se estamos mais impulsionados pela carne, devemos estar dispostos a responder honestamente a algumas perguntas básicas sobre nós mesmos. Passamos mais tempo pensando no que queremos, ou como queremos que as coisas sejam, do que pensando no que Deus deseja com base no que Ele disse em Sua palavra. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Significa buscar o Senhor primeiro, colocar Deus em primeiro lugar, colocá-lo acima de tudo o mais em sua vida, e antes de qualquer outra coisa em sua vida. Pessoas de mente carnal tendem a chamar a Deus apenas quando estão em necessidade. Pessoas espiritualmente orientadas mantêm Deus à frente de tudo o que fazem e não fazem nada sem Ele. Outra pergunta a se fazer é, estamos mais preocupados com nossas próprias necessidades pessoais do que com as necessidades de outras pessoas? Na sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2, versículos 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pessoas de mente carnal tendem a estar sempre mais preocupadas com seus próprios problemas do que com os problemas ou circunstâncias de outras pessoas. Pessoas espiritualmente orientadas entendem que ao ajudar as pessoas ao seu redor através de suas dificuldades, Deus sempre fará um caminho para passar pelas complicações que surgem em suas próprias vidas pessoais. Há muitas outras perguntas que podem ser abordadas para nos ajudar a entender se estamos vivendo em um estado carnal ou espiritual. Amamos Deus e as pessoas mais do que a nós mesmos? Buscamos prazer mais do que buscamos a Deus? Estamos contentes com onde estamos e com o que temos? Ou sempre queremos mais? Estamos sempre dispostos a perdoar outras pessoas quando elas fazem coisas que nos machucam? Passamos tempo com Deus em oração pelos outros, mesmo aqueles que acreditamos ser nossos inimigos? A verdade é que devemos primeiro garantir que estamos vivendo uma vida de maturidade espiritual, negando nossa natureza carnal, para abordar a segunda questão que perguntamos anteriormente. Como sabemos quando as circunstâncias que passamos são apenas a vida acontecendo ou uma batalha espiritual?
Como aprendemos anteriormente, não podemos receber as coisas de Deus sem discernimento espiritual. E não podemos ter discernimento espiritual se estamos vivendo como um homem natural, cedendo aos desejos de nossa carne carnal. Os escritores de Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, declararam eloquentemente: mas o alimento sólido é para os maduros, para aqueles que, pelo uso constante, têm suas faculdades perceptivas treinadas para distinguir tanto o bem quanto o mal. Em outras palavras, leva muita prática para se tornar maduro, mas é preciso maturidade para poder discernir o bem do mal. Não há dúvida de que vivemos em uma época na qual é muito difícil saber se o que enfrentamos no dia a dia é apenas a vida acontecendo, ou se é algo além deste mundo que precisamos abordar como guerra espiritual. Sem o discernimento de Deus operando em nossas vidas, não temos absolutamente nenhuma esperança de reconhecer a diferença entre apenas a vida e o ataque espiritual do inimigo de nossa alma. A Bíblia nos ensina que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar uma vida abundante. A palavra também nos diz para sermos sóbrios, vigilantes. O adversário, o diabo, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas Tiago 4, versículo 7 disse: submetam-se, portanto, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Em todas as áreas de nossas vidas que o inimigo pode tentar atacar espiritualmente, Deus fez um caminho de fuga, mas é preciso discernimento para conhecer a diferença entre apenas a vida e as batalhas espirituais. O homem carnal não tem esperança de conhecer a diferença, mas a pessoa que anda com Deus receberá o que precisa para ver a batalha e vencer a batalha, porque ele é vitorioso em Jesus Cristo. Agora quero ler para você algumas passagens das Escrituras que deveriam servir a todos nós como um aviso sobre a busca de apetites pecaminosos e mundanos. Romanos 1, versículo 24 diz: por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Uma tradução diferente diz: por essa razão Deus os entregou a paixões degradantes. Se você ler Romanos 1, versículos 26 e 28 a 35, a Bíblia diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As mulheres trocaram relações naturais por relações contrárias à natureza. E da mesma forma também os homens, deixando as relações naturais com as mulheres, foram inflamados em suas paixões uns pelos outros. E continua: e como eles se recusaram a ter em mente o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente depravada, para fazerem coisas que não devem ser feitas. Eles se encheram de toda injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, assassinato, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventores do mal, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor e sem misericórdia. Embora saibam o justo decreto de Deus, de que aqueles que praticam tais coisas merecem a morte, não apenas continuam a fazê-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Portanto, em 3 ocasiões a Bíblia diz estas 4 palavras: Deus os entregou. Esteja avisado de que, se você persistir em entreter esse apetite pelo pecado, se escolher rejeitar a Deus e não se arrepender, haverá consequências. Santos, vamos matar qualquer desejo por pecado que tenhamos. Vamos ter apetite por Jesus Cristo e somente por Jesus Cristo. Satanás está atrás do seu coração e nossa própria carne pecaminosa quer atacar e encher nossos corações com pecado. Quando estamos tendo um dia difícil ou passando por tempos difíceis, pode ser fácil para nossos corações se desviarem. Provérbios 4, versículo 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Todos os nossos pensamentos, ações e atitudes são determinados pelo conteúdo de nossos corações. Dependendo do que está em seus corações, temos o poder de falar vida ou morte para aqueles ao nosso redor. É por isso que é tão importante guardar nossos corações. Mesmo um traço de impureza pode ter consequências graves. Salmos 51, versículo 10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
Davi escreveu este salmo após cometer um dos atos mais perversos de sua vida. Ele havia cometido adultério com Batseba, planejado o assassinato de seu marido e tentado encobrir de maneira desonesta. Quando Natã revelou seu pecado, ele se arrependeu imediatamente. Neste salmo, Davi clama: "Cria em mim um coração puro", e você quase pode ouvir o desespero na voz de Davi. Davi não negou a maldade que se escondia em seu coração. Ele simplesmente se humilhou e implorou a Deus por um novo coração. Mateus 5, versículo 8 diz: "Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus." Nossa recompensa por um coração puro é um relacionamento próximo e frutífero com o Senhor, que vale muito mais do que qualquer prazer que possamos obter vivendo em pecado e impureza. A promessa de um dia ver Deus face a face, comunicar-se com Ele e desfrutar dele para sempre é o que deve nos motivar à obediência fiel. Quando encontramos tempos difíceis, não fiquemos tão sobrecarregados ao ponto de nos sentirmos desesperançosos e desencorajados. Não fujamos de nossos problemas, mas corramos para Ele. Vamos correr para Jesus Cristo, para aquele que venceu o mundo, nosso refúgio e força, aquele que nos diz para chamá-lo no dia da angústia, aquele que nos resgata, que cura todas as nossas feridas e doenças. Nos dias de hoje, muitas vezes nos encontramos em situações onde nossa fé é posta à prova e devemos decidir como responderemos. Mas eis o que a Bíblia diz em 1 Pedro, versículo 6 a 7. "Nisso vocês exultam, embora agora por um pouco de tempo, se necessário, tenham sido entristecidos por várias provações, para que a comprovada genuinidade da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, possa resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Não importa qual seja o seu sofrimento, seja forte na fé. Não permita que você seja movido, pois assim que você soltar as promessas seguras de Deus, é provável que você seja arrastado para a loucura deste mundo. Jesus Cristo é nossa única fundação segura, nosso âncora inabalável. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1, "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Veja, a fé é necessária para todo crente porque é somente quando você tem fé que pode agradar a Deus. Agora deixe-me perguntar, você realmente tem fé ou confia em seu próprio julgamento, em sua razão ou no que seus olhos podem ver? Você vive pela fé? Você anda pela fé? Quando você pensa em alguns dos heróis da fé na Bíblia e em todos os julgamentos pelos quais passaram, você verá que eles tinham uma coisa em comum: continuaram acreditando em Deus. Eles tinham uma confiança inabalável no Senhor e eram fortes na fé. Deixe-me dizer-lhe algo: é preciso fé para seguir Jesus Cristo. É preciso fé para continuar lutando e defendendo o Evangelho. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, Paulo e Silas foram espancados, acorrentados e presos, mas ainda assim louvaram a Deus. Os 3 jovens hebreus se recusaram a se curvar diante do rei Nabucodonosor, tudo porque tinham uma fé tão forte. Esses são todos ótimos exemplos de pessoas que se mantiveram firmes e confiaram no Senhor, mesmo quando todas as probabilidades estavam contra eles. Sua fé não foi abalada, não foi quebrada, porque sabiam que o Deus a quem serviam é maior, mais poderoso e mais grandioso do que qualquer coisa ou qualquer pessoa contra a qual pudessem se deparar. Todas essas pessoas foram levadas a orar por causa das provações pelas quais passaram e dos obstáculos que enfrentaram. Vamos nos encorajar a fazer o mesmo. Não fujamos de nossos problemas, mas corramos para Ele. Vamos correr para Jesus Cristo. No livro de Mateus, Jesus diz: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão." É por isso que podemos permanecer confiantes nele. É por isso que podemos nos apegar a Ele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente abaixo a sua opinião e se inscreva no canal. Deus te abençoe.